Fala galera que acompanha o Galpão 340, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Eu sou o Gustavo Almeida. Eu sou o Rafael Almeida. E galera, como a gente já falou no último vídeo, mais um vídeo de estúdio, então é mais um vídeo que foi um tema escolhido por vocês. Então é lá no meu Instagram, é @rafagpa7x. Quem puder segue lá para dar uma força nisso. E hoje o tema vencedor, a galera me pediu, a galera que já me segue há mais tempo, pediu para eu falar um pouco sobre os carros que eu já tive. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Primeiramente, galera, é o seguinte, eu tirei carteira em 2010, então o primeiro carro que eu tive já foi ali no final de 2010, e era uma época que, como muitos de vocês sabem, não era todo celular que tinha câmera, e eu também não tinha essa paixão que eu tenho pelos carros igual eu tenho hoje. Então alguns dos carros eu não tenho foto dos carros em si, a gente pegou algumas fotos do Google, na mesma cor, o mais parecido possível, e foram 14 carros em 10 anos, é um papo interessante. Alguns carros não duraram muito tempo, porque ou foram uma loucura que eu fiz, que até hoje eu não vejo tanto sentido, como alguns de vocês vão ver, ou foram carros pegos em negócio, então passaram rápido, passaram pela minha mão enquanto eu ainda tinha outro carro. Se liga na lista que vocês vão entender. Então vamos lá, galera. O primeiro carro, onde tudo começou, não foi bem um carro meu, mas eu gosto de considerar esse carro porque ele marcou um período engraçado e importante da minha vida. Eu tirei carteira no Uno Way, quando eu estava tirando carteira de habilitação. E por coincidência, era o carro que meu pai tinha na empresa, na época. Então, os primeiros ali 2 meses e meio, 3 meses que eu tirei carteira, eu ficava andando nesse Uninho. Meu pai era tipo assim, irredutível, eram 30 quilômetros no final de semana. Chegava sexta-feira, ele marcava o odômetro e falava, você tem direito a andar 30 km de sexta a domingo com o carro. E era o que tinha, fazer o quê? Então, era um carro que, como eu tinha tirado carteira no mesmo carro, me ajudou ali a pegar mais a manha do trânsito e andando no carro, por mais que eu andasse pouco, e às vezes eu levava minha mãe nos lugares nesse carro. Foi esse que o teu irmão botou? Tá esse preto e branco? Foi. Não sei se ele vai ligar, não sei se ele viu o vídeo. Vamos lá, galera. O segundo carro, talvez seja o carro que a gente mais demora aqui falando um pouco sobre ele, que foi o carro que começou a me marcar nesse quesito. Eu tinha juntado uma graninha ali da época que eu comecei a trabalhar, até quando eu tirei carteira. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pô, tem tanto, você não me ajuda a achar um carro aí que eu possa pagar e tal, talvez uma parcelinha que eu aguente continuar pagando para pegar um carrinho melhor. E conforme a gente já falou até para vocês no outro vídeo, lá em casa a segurança sempre foi uma tecla que sempre foi batida. Então eu e meu pai saímos, fomos em algumas agências seminovas, ele queria um carrinho mais seguro, que tivesse pelo menos airbag ABS, porque você sabe, né? Quando você tira a carteira com o primeiro carro, você quer ir de carro para tudo quanto é lugar. Então ele bateu muito nessa tecla, ó, te ajudo, mas vai ser um carro que eu vou escolher, porque eu quero um carro seguro, assim assado. E a gente por fim terminou indo na Volkswagen, na concessionária Volkswagen da cidade, que ele conhecia o dono. Aí tá eu lá sendo atendido pela vendedora, olhando os golzinhos seminovos, às vezes um golzinho zero, mas com menos acessório ali, vendo os financiamentos, vendo se eu podia pagar. Até que, pô, eu tive uma surpresa. Meu pai tava sentado na mesa com o cara, falou, vem cá que eu já escolhi seu carro. Aí eu fiquei meio tipo assim, pô, cara, a grana que eu tenho não dá pra grandes coisas, o que será que ele escolheu pra mim? Aí ele resolveu inteirar uma beirada boa, por sinal, devo essa grande ajuda a ele. E junto a gente comprou um Polo Sportline 1.6, isso foi no finalzinho de 2010, o carro era 2009 e 10, e era um carro que era específico, ele tinha teto solar, tinha rodinha, se não me engano, 16, era um carro que estava meio agarrado justamente por ser uma versão mais cara. Aí o carro estava agarrado, o dono da loja era amigo do meu pai, falou, não, faço preço pra você, não sei o quê, e eu peguei o carro, foi um carro que eu fiquei 1 ano e meio com esse carro. Eu lembro que eu peguei ele numa segunda-feira, na sexta-feira ele explodiu uma mangueira do radiador. A 111 é ridículo, né? Mas foi o único problema que eu tive com o carro. Eu fiquei 1 ano e meio com o carro, foi só alegria. Foi mangueira do radiador, né? Porque esses motores gostam de comer um cabeçote com Pô, né? Eu lá acabei uma semana com o carro, puxa, fumaceira na frente, que desespero. Esse foi meu primeiro carro, o Gustavo vai botar a foto dele aí. Pô, foi um carro que me fez muito feliz. Mas Volkswagen... Foi o único, né? Não, teve a menção honrosa. No final vai ter uma menção honrosa. Na verdade eu falei errado pra vocês, eu fiquei mais de 2 anos com o Polo, porque agora que eu me lembrei, meu segundo carro foi em 2012. Alguns de vocês devem se lembrar, em 2012 teve uma redução de IPI aqui no Brasil. Muitos carros estavam saindo da concessionária com até 10, 15, 20 mil de desconto, porque estava tendo isenção de IPI. Aí nisso, já 2 anos com o Polo ali, já tinha juntado mais uma graninha e tal, eu tava doido pra ter um carrinho mais
mais nave, assim, aquele negócio que eu ainda não tinha essa cabeça de querer um carro mais esportivo. Aí eu acabei, quando lançou o Cruze Hatch aqui no Brasil, foi a primeira versão do Cruze Hatch que lançou no Brasil, é o Sport Six. Eu fiquei apaixonado naquele carro e o carro tava acho que com 18 mil de desconto, um negócio assim. Eu falei, cara, eu vou comprar esse carro. Eu vendi o Polo pro meu irmão, comprei o Cruze. Só que, por incrível que pareça, o meu terceiro carro acabou vindo antes desse Cruze, porque por eu ter escolhido um modelo muito específico, que seria o hatch, LTZ, com teto solar ali e tal, a Chevrolet pediu 3 meses para entregar o carro. E como eu já tinha vendido o Polo, que eu comentei com vocês pro meu irmão, eu tive que arrumar outro carro. Então o Cruze foi o carro que eu comprei antes, mas eu tive que arrumar outro carro. Então o terceiro carro seria o Cruze, mas acabou não sendo, porque o que acontece? Como a Chevrolet não pediu um prazo para entregar o carro, meu pai tinha uma Pajero de trilha que ele já estava doido para queimar ela. Era uma Pajero V6, 1995, aquele modelo 3000 a 3.0, 2 portas, manual, e velho, o carrinho era uma delícia aquele carro. Eu adorava ficar enchendo o saco do meu pai para dirigir aquele carro, só que como era o carro de trilha dele, e o carro, pasmem, tinha 296 mil quilômetros rodados. Hoje deve estar com 400 e deve estar rodando liso, né? Eu não sei, o cara que é dono dela atualmente me segue no Instagram. Se você ver o vídeo, me manda as fotos desse carro e deixa eu dirigir ele de novo, por favor, cara. Cara... Ou então te vende ele, né? Eu comprei. Cara, e foi muito engraçado, porque foram, tipo assim, eu acho que foram os 3 meses que eu tive um carro que eu mais azucrinei, porque ele fumava muito, mas ele não quebrava, ele não dava problema, então eu só andava, eu só botava gasolina e andava. O Gustavo, ele conheceu ela no dia que a gente tava numa pizzaria e tava chovendo o carro, falei, velho, vamos dar uma rolê de Pajeirão, tinha noção de nada, o cara era tração traseira, dava umas pisadas, ele saía escorregando, a gente, pô, Jeep escorrega, Jeep, né, hoje... Não, é pneu alto. Pneu alto, uma barulheira de pneu, não sabia se era rolamento, se era pneu. Foi a única vez que eu andei no carro. Na época a gente não conversava muito ainda, era só... De vez em quando. Só de vez em quando, nos eventos assim, aniversário de família. Aí eu andei no carro assim, você podia arrumar esse carro de novo, Rafa? Tenho certeza que cara, se esse cara que tá no carro aparecer, eu compro esse carro, juro por Deus que eu compro esse carro de volta. Então, meio que voltando no terceiro carro, já que eu já falei da Pajero, logo depois o Cruze chegou, então eu não podia mais ficar com a Pajero. Aí eu e meu pai colocamos ela à venda, vendemos o carro, o arrependimento se matasse, eu tava duro aqui no chão. E não é o único carro que ele se arrepende de ter trocado. Não, vários eu me arrependo. Mas aí acabou que chegou o Cruze, foi um carro que eu curti bastante também. Foi meu primeiro carro automático, o carro era bem barcão, tinha teto solar e tal, eu curti bem os rolês naquele carro. Foi o primeiro carro que eu dei uma mexidinha aqui, outra ali, bobeira, né? Pintei uma rodinha, botei um xeronzinho e tal, comecei a cismar de fazer umas gracinhas no carro, mas nada extraordinário. Até que o carro não deixava, né? Não. E bebia pra caralho. Mas o próximo bebe mais. Muito mais. Galera, então vamos pro quinto carro. O quinto carro foi a maior insanidade automotiva que eu fiz em toda a minha vida. O que acontece? Um conhecido meu falou que estava trabalhando numa loja de carro e tal. Eu fui na loja de carro que ele estava ralando lá no Center Car. E ele tinha um Fusion, isso já foi em 2013, né? Tinha pouco mais de um ano que eu estava com o Cruze. Aí ele tinha um Fusion Titanium 4x4, que ele é WD. E velho, o carro era sensacional, o carro tinha tudo, mas tipo assim, o carro tinha nada a ver comigo, velho. Era um sedã de 7,5 metros de comprimento, com aquecedor de banco elétrico, as firulas, tudo. Tipo assim, velho, na época eu achei que seria incrível ter isso tudo. Hoje, tipo, a primeira coisa que eu faço, graças a esse menino aqui, é desligar os aquecedores de banco dos carros que tem. Essa é a história que eu tô vendo. O dia que eu quase matei ele. Essa história não vai ir pro vídeo. Foi a única vez que eu quase matei ele. Mas então, aí acabou, velho, que eu fiz essa besteira. Eu fiquei apaixonado no carro lá na hora e eu não me lembrei das sábias palavras do meu pai de que você nunca fecha um negócio na empolgação. Eu fechei o negócio na empolgação lá, financei o carro, deixei o Cruze já no mesmo dia, levei o Fusion pra casa. Cara, já voltando pra casa foi uma martelada. O carro não dava nem 4 por litro, aquele motor de Evoque bebia pra cacete. Aí eu já encontrei com um amigo meu que tinha um T-Jet, aí eu tipo assim, tô no Fusão, 240 cavalos, mano, eu tomei um cacete pro T-Jet, que eu já queria vender o carro na hora. Eu fiquei tipo, mano, essa merda bebe e não anda, e por que eu comprei essa bosta? Sacou? Eu lembro, igual eu falei, nessa época eu ainda não conversava muito com o Rafael, eu lembro só de ver a postagem dele. E eu achava que o Cruze bebia. No dia seguinte ele já tinha vendido o Fusion. Não foi no dia seguinte, mas cara, eu acho que eu não fiquei um mês com esse carro, acho que eu fiquei uns 20, 25 dias com esse carro, já coloquei ele à venda.
Aí eu tive que dar um reset na minha vida financeira, porque vocês sabem, né? Quando a gente faz uma besteira dessa, você não volta pra onde você tava. Então eu tinha entregado um carro top quitado, feito um financiamento, aí você não consegue nem reaver o valor do carro que você tinha entregado. Resumo da ópera. Tive que pedir ajuda, meu pai quitou o carro, botou pra vender, entendeu? E eu peguei o restinho de grana que eu tinha e comprei uma moto. Eu fiquei mais de 6 meses só com moto. Eu tive uma XTZ 125 e confesso pra vocês que foi uma fase muito boa, que eu não tinha carro, quando eu precisava pegava carro emprestado e era só moto pra lá, moto pra cá, e foi aí que eu realmente me apaixonei pelas motocas. Mas, depois de uns 6 meses ali eu consegui dar uma restabelecida e pai já tinha dado aquele puxão de orelha, aí ele me devolveu uma parte da grana que seria do Cruze, que ele tinha segurado, porque eu tinha feito besteira, ele teve que me salvar, né? Aí eu fui e comprei um Peugeot. Mas ao mesmo tempo que foi um Peugeot, eu acho que foi o carro mais racional que você comprou até então. No momento era muito racional, porque Foi um carrinho completo, não tão caro na época, 0 se não me km. engano foi 38 conto, tirei zero, foi um Bem Peugeot, completo, foi um porque- Peugeot 208 Grife, 1.6 manual. Então o carro tinha tetinho panorâmico, tinha o DRL ali, o Daylight, o farol diurno, tinha uma central multimídiazinha já com navegador e tal, o carro era bem completinho. Só que galera, E foi a época que você estava se reestruturando exato, financeiramente. exato. Então, assim, ao mesmo tempo, foi um Peugeot, foi um desastre. Cara, Não foi um desastre não é à total. toa, não é à toa que com esse Peugeot eu fiquei o quê? Eu fiquei uns 9, 8 meses com ele e o carro eu vendi ele com 6 mil quilômetros, porque igual eu falei, eu tava andando praticamente só de moto, eu tava apaixonado por moto e eu basicamente não queria tanto saber de carro. Então eu não quis ter um carro caro, um carro completíssimo e tal, eu quis ter um carro que realmente me atendesse. Só que, por exemplo, esse carro eu peguei e, galera, isso é sério, uns 4 ou 5 dias depois de eu ter comprado esse carro, eu fui dormir na casa da menina que eu namorava, lá no Che Garagem eu deixei o carro dormir na rua. Caiu um pé d'água de madrugada, cara, que quando eu abri o carro no outro dia de manhã pra ir trabalhar, o teto do carro tava todo molhado, velho. Eu não entendi nada. Eu falei, que esse teto tá molhado? Eu olhei pro chão, o chão todo encharcado. Eu falei, mano, que desgraça. Eu tive que levar o carro na Peugeot. Aí as borrachas do teto solar já vieram fodidas de fábrica, o carro entrava água. Aí onde eu moro, você sabe, é tudo de calçamento e tal, entrava poeira pra caramba no carro. O carro tinha um problema seríssimo de vedação. E pouco antes de eu vender, ele teve recall de corrente de comando. Mas fora isso, foi um carro que me atendeu muito bem durante o tempo que eu tive. E esse tempo que eu tive ele foi um tempo, como você falou, foi o tempo mais racional da minha vida. Então acho que foi o período que eu mais consegui juntar dinheiro. Foi o período que eu mais consegui juntar dinheiro, eu só andava de motoca, economizava pra caramba, o carro mal usava, então não gastava com o carro, não troquei um parafuso, uma lâmpada daquele carro, não fiz nada. Nada. Aí eu decidi ir para um mundo diferente. Galera, é aqui no 7º carro a lista fica mais gearhead. Eu vendi o Peugeot, peguei uma grana, comecei a procurar uns carrinhos mais carinhos para comprar, porque nisso eu já tinha visto o que é fazer besteira, então falei, não, acho que agora eu já tenho um pouquinho mais de maturidade financeira ali, posso assumir um financiamentozinho e tal, não sei o que. Comentei com meu pai e ele falou, não, então você pagar pro banco, paga pra mim, eu te empresto uma beirada aí, você compra um carro, mas vai ter que ser fiel ali. Eu falei, não, demorou então. Aí tá. Aí eu tava procurando um Audi seminovo pra comprar, vocês meio que eu queria um Audi. Aí meu pai falou, não, conheço o cara lá da Audi, vamos lá, vamos dar uma olhada. Cara, eu fiquei encantado e comprei um A3 Sportback que, sem sombra de dúvidas, em muitos quesitos foi o melhor carro que eu tive na minha vida. Ele era 4 portas, DSG7, eu não tive nenhum problema com câmbio, nenhum problema com câmbio. Fiquei com carro, acho que 22, 23 mil quilômetros, um troço assim, então talvez tenha sido pouco, por isso que não deu, mas na minha mão nunca deu um problema. O pessoal fala que dá com 40, né? Mas aí dá, e tem carro que dá, tem carro que É bem não dá. loteria, né? Olha o Golf do Dornelas, Foi. mesmo câmbio, nunca deu pau. Falando nisso, cadê o Golf pra gente gravar? Dornelas, cadê o Golf? Voltando, galera. Seguinte, aí que eu comecei a querer mexer com as modificações. O carro é exatamente do jeito que eu queria. Eu detesto banco de couro. Quem me conhece sabe que eu arranco banco de couro sempre que dá, eu odeio aquela merda. O meu tinha banco de tecido. Ele não tinha sensor de ré, não tinha nada desses negócios que acabava deixando o carro mais caro e tal. Ele era mais purista, assim. O interior era muito simples, mas mesmo assim muito bem acabado. O carro era muito lindo, o carro era muito chique. E foi o primeiro carro que eu resolvi começar a modificar. Aí eu botei mola no carro, colei uns adesivos da S-Line na lateral. Muita gente acha que ficou baiano, eu achei que ficou legal. Pintei as rodas, aí eu comecei a mexer, fiz escapamento. Foi o primeiro carro meu que teve escapamento.
carro eu fiz o Uniship, fiz com o André, um parceiro nosso da Receput, e sem abafador traseiro e com o Uniship, esse carro não tinha downpipe, não tinha filtro inbox, não tinha nada, nada, nada. Era abafador traseiro, deletado e Uniship. Ele deu 265 cavalos de roda. O carro... O carro era um canhão, arrancava muito mal, mas o desenvolvimento do carro era sensacional. Nós fomos pro Rio de Janeiro uma vez, cara, eu acho que ida e volta a média foi 19, 18 e pouco, fomos pra Maciota, mas velho, o carro era econômico, o carro era andão, o carro era tudo de bom, velho, aquele carro era apaixonante. Assim como na Pajero, foi um carro que se azucrinou bastante também, né? Essa época eu já participei. Foi a época que a gente começou a andar junto, a gente viajou pra tudo quanto é lado, a gente cismava de ir num monte de cidadezinha pequena, fomos no Rio, fazer um monte de besteira com o carro Mas foi o carro que começou a ser uma escola de pilotagem ali pra mim, né? Foi o primeiro carro que eu realmente usei. Até porque mesmo com controle de tração e estabilidade desligada, ele segurava quando segurava. Era um carro muito seguro, Tem uns camarada nosso aí que consegue fazer aquilo lá sair de traseira, mas na época eu não tinha essas manhas ainda não. E aí, foi quando eu decidi entrar para tração traseira. Pintou um Camaro muito novo aqui na cidade, o carro tinha acho que 11 mil quilômetros, era bem Não, novo. vale ressaltar que seu sonho de infância era ter um Camaro. Era. Eu sempre falava dos Camaro porque eu gostava muito dos Aerox Z e dos RS lá 1969. O Gustavo sabe, eu sempre tive miniatura do carro, sempre achava o carro lindo. E vivia falando do carro, vivia usando o carro em jogo. Aí quando saiu Transformers, acho que em 2006, que saiu o piloto do carro, eu falava pra cacete daquele carro. Tudo quanto lugar eu falava do carro, eu era apaixonado no carro. E eu falava que um dia eu ia ter um. E foi um carro que teve um índice de desvalorização muito alto de uma hora para outra, né? A gasolina começou a encarecer, era o único V8 nacionalizado, né? O único V8 do mercado brasileiro na época que tinha 0 km. Tirando BMW, Série 7 sim. Esportivo, né? Exato, né? E de uma marca... Se não me engano, era um dos poucos cupês, né? Que era vendido no Brasil. Era um dos poucos cupês e um dos mais baratos, na teoria. Porque eu acho que só o RCZ da Peugeot era mais barato que o Camaro. De cupê. 0 km. Enfim, isso foi em 2015. Eu peguei um Camaro em 2011. Acho que tinha 11 mil quilômetros na época. E, cara, o carro era muito forte. Reza a lenda que as primeiras versões, as que vieram para 2011, elas não eram amansadas. Né? Era basicamente o LS3 ali, que era chamado de L99 porque mudava as bobeirinhas de comando para ser automático. Que é a que vinha do Canadá, né? Exato. A sua vinha do Canadá, depois passou a vir do México aí... Não, acho que foi o contrário. Acho que as primeiras vieram dos Estados Unidos, depois passou a vir do Canadá. Não tem um Camaro mexicano. Tem certeza? Não. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que as primeiras vieram dos Estados Unidos, depois passou a vir do Canadá. Eu lembro que tinha diferença. O seu tinha Camaro escrito no volante. Era aquele volantinho até mais feinho, escrito Camaro. Aí depois veio com o volante Cruze. Aí era bem mais amansado. Eu lembro, na época eu ficava vendo a diferença dele pra C63, era espanco. E o engraçado é que na época tinha muita prova de arrancada aqui na cidade, numa pistinha de aeroporto. E tipo assim, cara, nenhum Camaro nunca arrumava nada, sabe? Um dia nós fomos com o Camaro todo original na arrancada, só tinha cana e, velho, o carro doeu praticamente em todo mundo. Eu acho que foi só o gol do Rafael Sujeiro que bateu no meu carro. Mas também? Foi um gol de 400 e blau, o cavalo lá, que deu no meu carro na primeira arrancada que eu fui, e numa outra uma C63 Black Series Aero Kit Pica das Galáxias lá de 517 cavalos e o cacete. Mas o carro era muito bom, o carro era muito forte. O câmbio dele, por incrível que pareça, era rápido e ele não trocava sozinho, ele segurava no corte, sabe? Você pisava tudo com o câmbio no M ali, Que ajudou suas primeiras jogadas de lado, né? Sim, você tava sim. começando. Aí travava o carro de primeirinha, a primeirinha era muito longa, eu ficava brincando, só que aí de segunda ele já espalhava muito. E aí que a gente vai pro... Deixa eu ver o nono carro. Aí que a gente vai pro nono carro. Que foi quando eu falei, cara, de automático não vai dar, pneuzão largão, V8, bebe pra cacete, não dá, eu preciso de um carro manual, quero fazer drift, vou comprar um 350Z. E aí eu fui com um amigo meu pra São Paulo. Na época eu lembro que eu não comentei com ninguém, nem com esse energúmeno aqui eu cheguei a comentar. Eu simplesmente... Até porque eu não gostava de 350Z na época.
Eu tinha preconceito com ele. Eu lembro que você reclamava bastante. Mas eu não comentei com ninguém. Eu falei, cara, o nego não sabe, nego não estraga, eu vou fazer uma surpresa pra galera. Aí eu só falei com um amigo meu, eu falei, velho, tô fazendo uma loucura, tô pegando uns erros em São Paulo comigo. Ele, porra, toda hora. Na época você falou comigo que você tava olhando um Evo. Não, tô olhando um Evo, não sei o que, eu acho que era um Evo 9. Tô olhando um Evo, não sei o que, vou lá olhar. Eu ia ter grana pra comprar um Evo 9, você tá louco, quem me deu? Mas você falou, tô olhando, não sei o que, vou lá em São Paulo olhar o carro. Aí você voltou a dizer, foi um negócio assim. Então, fui pra São Paulo, galera, comprei o Z e tipo assim, aí, como vocês podem ver pela lista, foi quando eu voltei pros carros manuais. Foi meu primeiro carro manual de tração traseira. Véi, meu camarada foi me zoando de São Paulo até aqui, cara. Eu deixei o carro morrer no pedágio, deixava o carro morrer toda hora, arrancava, soltava a embreagem uma vez só, o carro dava umas cabeçadas. E, nossa, eu tinha desaprendido a dirigir. O carro ainda era forte, traseira, tudo que receita dava bosta, entendeu? E eu desacostumado com carro manual. E esse foi o carro que mudou minha vida. Esse foi o carro que mudou minha vida. Foi o carro que eu virei e falei, cara, eu preciso aprender um carro de mecânica, eu preciso aprender a mexer nesse troço. Eu quero, sabe, quero fazer isso. Foi quando eu comecei a pegar gosto pela coisa. E aí foi nesse Z. Aí foi quando a gente começou, né, mexer nas coisas. Aí eu botei intake no carro, o escapamento esse carro já tinha, só que depois eu modifiquei, coloquei uma saída só, instalei aerofólio no carro, troquei os bancos do carro, eu mesmo lá na empresa com os camaradas, nós fizemos suportes, colocamos banco Bright no carro, troquei o volante do carro, coloquei um volante que eu comprei no amigo meu, que era tudo de Alcântara. Fui pegando a mão, fui começando a aprender a mexer no carro. A primeira vez uma oficina trocou a embreagem pra mim, eu fiquei lá olhando. A segunda vez que a embreagem quebrou, eu já troquei com o carro nos cavaletes lá, eu e um camarada. E aí que foi andando pra frente, e aí que eu peguei muito gosto pelo carro japonês, cara. Aí que eu vi que era um carro mais espartano, um carro que não tem muito requinte de interior, não tem muita firula, o valor que você tá pagando por motor, powertrain, mecânica no geral, sabe? E estética. Você não tá pagando pelo conforto, pelo requinte, pelo status, por nada disso. Você paga pela máquina que você vai dirigir. Galera, o lance do Camaro, para contar do 10º carro, eu tenho que voltar nele, foi o seguinte, acabou que eu não troquei esse carro teoricamente, meu pai se interessou de ficar com o carro, falou, a última do V8 que eu tive foi um Landau, depois eu já tive uma Cherokee V8, não sei o que, quero ficar com o carro. Só que meu pai odiou o carro. E realmente, era um carro que... Pô, imagina se fazer uma lista de todos os carros que seu pai teve. Eu acho que precisa de umas 3 horas parte de vídeo. 7, né? Vai parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas voltando, galera, meu pai quis ficar com o carro, pegou o carro, detestou o carro. E realmente não é nem um pouco a pegada dele. Meu pai gosta de pegar uma estradinha final de semana, andar ali, cidadezinha perto, 30, 40, 50 quilômetros, dar uma curtida no carro e tal, né? Tô que a gente dá uma volta. Só que o Camaro tem aquela frente muito bruta, você senta muito estranho no carro, você não vê o final do carro. Quando você pisa, ele ainda levanta um pouco mais a frente, o carro fica mais esquisito de dirigir, a frente fica meio boba. Ele detestou o carro. Rapidinho falou, cara, vou vender esse carro, me arruma outro troço aí e tal, não sei o que. Ou arrumei uma BM pra ele, o cara pegava o Camaro bem na troca, voltava uma grana pra gente, e era uma 125 IM. E aí acabou que eu virei e falei, cara, eu entro nessa contigo, sempre fui doido pra ter uma BMzinha aí também, nego fala que é o canal, que o carro é 50-50 distribuição de pesos, retezinha tração traseira, carro 2.0 turbão, tinha quase uns 250 cavalos na época. Eu só sei que o carro andava mais que o Camaro, o carro era sensacional, um control escroto de rápido. O carro não saía de lado, o carro não faz drift, obviamente, porque era automático, o diferencial era meio ruim pra isso, sabe? O diferencial não deixava o carro girar as duas rodas. Mas o carro era um canhão, o carro andava muito, curvava muito. Ele com os controles ligados só naquele modo esporte lá, ele tinha um controle de estabilidade que era ridículo, cara. Você chegava na curva assim, você entrava um cadinho mais forte porque você tinha que entrar, você sentia que o carro freava sua roda de dentro pra puxar, pra fechar o raio da curva. Velho, o carro era animal. Tá aí um belo carro pra um daily, né? Tipo assim, Sim. Sim. você tem um Z e tal, se for tipo assim, vou trocar o Subaru. Se você mais trocar o Subaru e não fosse para outro carro japonês, ou dá pra teria. O 11º carro foi o seguinte, a empresa estava passando por uma fase ruim e eu não queria vender o Z. Então eu peguei uma grana que eu tinha, falei, cara, eu vou comprar um carro, porque igual eu já comentei, né, o Z foi meu único carro durante quase 3 anos. Eu fiquei de 2015, do começo de 2015 até o final de 2017 com esse carro. Acho que foi até outubro de 2017. Só que até o começo de 2017 ele era o meu único carro. Já tinha 2 anos do zero, o único carro, e é um carro que não dá pra se manter tanto pra dele. Eu precisava de um carro mais barato. Aí eu fiquei, cara,
eu vendo o Z, ou eu vou torrar toda a grana que eu tenho, quer saber, eu vou comprar um carrinho mais barato aí, na emergência eu vendo o Z, caso contrário eu deixo ele só em off. E aí eu fui para Petrópolis e busquei um Focus 2008, um Duratec. Era o modelo mais básico com airbag. Ele não tinha ABS, ele não tinha controle nenhum, o ar-condicionado. Tinha ar-condicionado também. Não, ele era o GLX. Acho que era isso, GLX, o guia que era o completão. Isso era o GLX. Então, porque na época essas coisas eram tudo opcional, né? Você podia escolher o carro e pedir para adicionar o airbag, adicionar ABS, adicionar as coisas. Então o meu só tinha ar-condicionado e airbag, não tinha nem ABS. Só que o carro era muito novo. Esse carro foi de 2008 até acho que 2016, assim. Ele foi só do Banco do Brasil. Quem usava era a diretoria do Banco do Brasil. Então eu tinha manual com todas as revisões, até 80 mil feitas em concessionária. O carro era bem íntegro, o carro era bem novinho. E eu acho que o único dono que não foi o Banco do Brasil, não, Itaú, se não me engano. O único dono do carro que não era o banco, eu tenho todos os documentos desse carro, depois eu olho lá. O único dono desse carro que não foi o banco foi o ex-dono que me vendeu. E o cara mexia com detalhamento automotivo, então o carro tava um brinco, o carro não tinha um detalhe de lata, o carro tinha um interior impecável, só tinha um filtro em Cayenne ali, icônico já. Comprei o carro e aí, como nessa época eu já mexia, eu fiquei um tempinho com o carro original e tal, fui tentando dar uma reestruturada financeira, deixei o Z bem de lado, você lembra disso? Durante uns 4, 6 meses desse ano eu mal andava no Z. E aí eu botei roda 18 nesse Focus, botei as réplicas do Focus RS, botei roda 18 nesse carro, comecei a dar uma modificadinha, fiz o escape e, velho, o carro era um canhão. Para um Duratec manual 2.0, o carro era um canhão. Eu lembro que uma vez eu acelerei com um T-Jet de um camarada nosso, velho, mas o Focus abriu muito do T-Jet, foi tipo espantoso, nem eu acreditei que aquele carro tava andando que ele andava. O carro andava muito. Com as rodas 18 ele passou a andar um pouquinho menos, mas ele também consertou tudo que faltava de curva. Ele tinha molayback. Não, um pouquinho você exagerou, ele andava bem menos. A diferença era grande. Pesou bem o carro, bem o carro. Mas... Calhou também com a embreagem, estava acabando na época. Foi o final do carro. Foi. Aí eu botei roda, o carro já tava sem embreagem, aí ele... Nossa, fritava a embreagem pra caramba, depois eu botei embreagem nova, melhorou muito também, mas mesmo assim ele ficou mais manquinho que as rodas. Era muito pesado, né? Mas o carro era bonito, tá? Não é porque era meu não, mas é porque era meu sim, aquele carro era bonito. 12º carro. Então, mantive o Focus e daí comecei a deixar o Z meio de lado, igual eu falei, eu queria usar ele mais pra andar em pista e tal, só que era um Z muito novo, então eu vi que eu tava naquela de eu mal tava usando o carro, já tinha outro carro para usar como dele, me locomover, resolvi fazer a imbecilidade e atitude, uma das mais felizes que eu tive na minha vida, porque eu passei a aproveitar muito mais o carro sem dó, de trocar o meu Z num Z mais antigo. Vendi meu Z para um camarada nosso. O cara veio do Espírito Santo, buscou o carro. E aí, igual eu comentei no outro vídeo, o Gustavo tinha achado um Z para comprar no Rio Grande do Sul. Já fui com dinheiro, com tudo resolvido e tal. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, ó, tá aqui para você assistir. Clica aqui, ó. Você viu o vídeo? Não, é mais em cima. Clica aqui. Clica dando. Então, acabei que dei com os buracos. O carro tava ruim. O carro parecia que tinha um volante do motor desalinhado, tava zoado, não comprei o carro, voltei, gastei com um avião, perdi dinheiro e não tinha mais Z para comprar. Aí eu fiquei, cara, o que eu compro de drift? Eu compro uma BM, que eu monto um carro, eu compro um carro pronto, eu compro um ZC documento, o que eu vou fazer? E não tinha o que fazer, e eu já tava só com Focus, eu tinha uma moto, tinha uma CBR na época, até que do nada apareceu o piloto Eric Médici, falou, cara, fiquei sabendo que você tá procurando um Z, eu tenho um aqui, não sei o que, eu falei, cara, tem, mas eu perdi um dinheiro aí com um carro que deu errado pra eu comprar e eu preciso vender uma moto aqui. Não, eu pego sua moto na troca. Eu falei, então demorou, pode trazer o carro. Aí eu peguei o Z que tá atualmente comigo. Era um Z mais rodado, só que aí acabou o dó, né? Aí o carro, você lembra, né? O carro chegou, se não me engano, foi numa quinta ou na sexta-feira. No sábado nós já tava na oficina, nós tirou tudo do carro, né? Já tirou os bancos, voltou os bright, que era do outro. Já começamos a furar aerofólio, meter asa no carro. Depenamos o interior inteiro do banco para trás, tiramos ali todos os plásticos da mala, tiramos tudo, metemos intake no carro. Não, fizemos muita doideira no carro. Já arrancamos os para-barro para o Angle Kit não comer os para-barro do carro. E aí foi doideiro, o carro já chegou, a gente já saiu metendo a marreta no carro, não igual o Thiaguinho, né? Ainda não meti a serra-copa no carro. Ainda não é corta tudo titio, não. Não tá no naipe corta tudo titio, mas pra mim, quase caiu.
Pra mim, na época, já era, tipo, uma loucura fazer isso, né? Então, 13º carro. 2018, greve dos caminhoneiros. Eu já havia competido com o Z na Super Drift Brasil, já tinha curtido o Focus um tempo. Pra mim já era meio que projeto finalizado, o carro já estava do jeito que eu queria, de alturas, rodinha e tal. Falei, pô, vou trocar de carro. Veio a greve dos caminhoneiros, a galera começou a vender carro barato, não tinha gasolina, não tinha nada. Um amigo meu abriu a boca para vender um Bravo T-Jet, que ele tinha, e o carro era muito novo também. Eu já tinha tido preconceito com Fiat na minha vida, mas depois que um amigo meu tinha tido um ponto turbo, um T-Jet também. Falou, vou dar uma chance pro carro, né? Pois é, eu vi que o carro, esse amigo meu, nosso é meio cupim, entendeu? E o carro não deu pau na mão dele, então eu falei, cara, acho que dá pra confiar. Mas, brincadeiras à parte, eu tava realmente entre comprar um Punto T-Jet e um Bravo T-Jet. Só que o que acontece? Como o carro era meu dele, eu já tinha um carro esportivo que eu acho muito bonito, que é o meu 350Z, eu falei, eu vou pelo custo-benefício. Eu não vou só pela beleza. Porque, inegavelmente, pra mim, o Punto é muito mais bonito. Mas em custo-benefício, o Bravo tá num preço muito próximo e o Bravo tem muito mais coisa. Tem sensor dianteiro, traseiro, o carro já tinha multimídia, aquele teto solar maravilhoso, o interior, ozônio, digital, 6 marchas. O câmbio de 6 marchas também foi uma coisa que pesou muito na decisão. Tinha mais espaço interno, mais espaço de porta-malas. Então, não, fora que o acabamento dele, é infinitamente melhor. O Punto é acabamento de palio, o Bravo é um acabamento... Exato. Eu achei o Bravo com custo-benefício muito melhor e comprei um Bravo T-Jet, um Bravo vermelho, que eu fiz praticamente nada no carro. O carro já tinha downpipe, já tinha o abafador traseiro deletado, o carro nunca teve mola, o carro nunca teve filtro. Eu andava praticamente original no carro, eu falei um dele, eu só botei um manômetrozinho para ver quanto estava vindo de pressão e o carro andava muito bem, me satisfez por muito tempo. E é um carro que eu nem ia vender. Só que aconteceu um fato inusitado que a gente chega no 14º carro, que é o Subaru WRX que eu tenho hoje. Fui para Belo Horizonte a trabalho, tava olhando uma máquina, de noite eu não tinha nada para fazer, mandei mensagem pro meu brother, Major Sub lá, falei, ô Israel, o que você tá arrumando? Ele nada. Falei, pô, me leva pra dar uma volta de STI, você já me levou pra andar de WRX, me leva pra andar de STI. Ele demorou, ele me pegou, fomos dar um rolezinho de STI lá em BH e tal, não sei o que, paramos no postinho, tomando um Monster, conversa vai, conversa vem. Compra meu Subaru. Tem dinheiro pra isso não, velho. Não, compra meu WRX. Tá doido, tem dinheiro pra isso não. Eu pego seu Bravo. Não, tem dinheiro pra isso não. Aí tá, ficamos conversando, me levou de volta pro hotel, no dia seguinte eu voltei para Juiz de Fora. Chegando eu em Juiz de Fora, ele me ligou, tem uma proposta que você não vai recusar. Eu, qual que é? Ele falou, é o seguinte, você me dá o Bravo mais tanto e resolveu. Aí eu pensei. Aí eu pensei na proposta dele, liguei de volta e falei, cara, eu vou só dar uma sondada aqui no... Sondada deixa eu ligar aqui pro meu gerente do Santander. Falei, deixa eu ligar pro gerente do banco, se ele falar que pá, aí pá, entendeu? Aí, velho, aí o cara fez uma coisa inacreditável, ele falou, não, velho, amanhã você resolve isso, quer saber, final da tarde eu tô levando o carro aí pra você, prepara tudo no Bravo pra eu voltar, e é isso aí, o carro é seu. E fechei o carro e foi numa doideira, numa insanidade, tipo assim, não queria vender o carro Bravo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não viu o vídeo do review do Subaru, você clica aqui novamente em cima da cabeça do Rafael e que você já vai direto pro vídeo. Então, esse carro eu não preciso comentar muito, a gente tem um vídeo aqui que eu review completaço do carro. Mas eu achei que seria interessante trazer para vocês como que eu comprei um carro. É um carro que, você sabe bem disso, eu sempre tive preconceito com o Subaru, por conta das coisas que a galera falava eu ainda na cabeça, entendeu? E o único Subaru que eu tinha andado na minha vida até então foi esse carro. Andei de carona nele antes dele ser meu. E na época eu achei o carro sensacional, mas eu ficava naquela, será que vai quebrar? Será que é minha essa bomba e tal, não sei o que. E nunca tive vontade de ter um. Ele me ofereceu o carro, o negócio foi muito bom. E eu pensei, cara, por que não? Dois japoneses na garagem, é isso aí, peguei o carro e estou extremamente satisfeito com o carro. Aí o carro chegou de fora, aí o Rafael já veio aqui pra casa, aí a gente já foi lá pra empresa, já arrancamos o escapamento no mesmo dia. O dia que esse carro chegou, ele dirigiu o carro mais do que eu. Foi. Eu só trouxe o carro da empresa até aqui, daqui ele pegou o carro, levou, botou o pódio no carro, pegamos o BR com o carro, ele acelerando com o carro, deu um rolezaço no carro. Fomos, arrancamos escape. Sim, tiramos o cano no mesmo dia, já botamos o carro no elevador, desmontamos os freios, tava fazendo barulho. Foi, tava fazendo barulho. Não, fizemos um monte de coisa já no dia que o carro chegou. Azucrinamos com pipoco. E, igual a gente comentou no meio do vídeo, alguns carros eu me arrependo
de ter vendido. A Pajero eu me arrependo de ter vendido, o Audi eu me arrependo de ter vendido, são carros que eu teria de novo. Agora, o Subaru de todos os carros que eu tive, acho que foi o carro que mais me surpreendeu. É tipo assim, é um dos melhores carros que eu joguei na minha vida, tem uma potência sensacional, tem um conforto muito bom. O WRX, o STI já é bem mais firme. Eu acho que você só trocaria ele por um STI, sinceramente. Eu acho que eu só trocaria por um STI. Tirando assim, se você for comprar um Evo 9. Se você for pensar numa escolha racional, aí beleza, você trocaria por Só que outro eu acho que carro, o STI mas... não me atenderia tão bem quanto o WRX me atende. O STI seria muito mais forte, seria... Muito mais caro. Talvez, muito mais caro e não seria confortável. É. E bem ou mal, o Subaru ainda é meu daily. Então, por mais que seja uma atitude meio insana, um daily car de quase 400 cavalos ainda é o meu daily. Porque pra quem não andou num WRX, o carro é muito confortável. É muito confortável. Ele parece muito baixo, mas eu não sei o que a Subaru fez um jogo de suspensão pra cima. O carro é muito confortável. A Velho, suspensão sendo bem trabalha muito sincero, bem. de todos os carros que eu já tive até hoje, o Subaru é o único carro que só tem um defeito, freio. Só. Mais nada, eu não reclamo de mais nada daquele carro, só do freio. Então, tá aí a lista, foram 14 carros em 10 anos, alguns meses, alguns por realmente anos. O carro que tá comigo há mais tempo vai ser esse 350 em setembro desse ano. Ele vai fazer 3 anos comigo. E acho que é isso, acho que eu não esqueci de carro nenhum. Pra você que ficou até o final do vídeo, você vai ter um bônus, que é falar a menção honrosa do melhor carro que o Rafael já teve. Ele teve um Gol quadrado por um dia. Acho que nem chegou a ser um dia. CHT 1.0, 2 dias. Eu tive um Gol quadrado. Não vai contar a história dele, não. Conta a história rapidinho. Galera, a história desse Gol foi o seguinte. Ele nem chegou a ser meu, mas quem andou no carro foi só eu. Então deixa eu contar. Meu pai cismou de querer comprar um carro antigo. Ele queria comprar um carro antigo, ele ligou para um amigo dele que tem loja de carro, fulano, não sei o que, querendo comprar um carro mais antigo. Ele falou, cara, eu tenho um Gol aqui 0 pra você. Chegando lá, era um Golzinho CHT 92, um Golzinho impecável de zero, impecável de zero. O carro 1.0, carburado e tal, não tinha alarme, não tinha nada, o carro simplesão, mas o carro tava tipo filezinho demais e era pouquíssimo rodado. Eu acho que esse Gol tinha tipo 40 mil quilômetros. Ele era muito novinho. Aí eu busquei o Gol pro meu pai, levei o Gol pra firma. Meu pai andou no Gol, já desistiu da ideia de ter um carro antigo. Mas o Gol ficou um dia lá em casa, eu saí, dei um rolê com esse Gol que ninguém acreditou eu aparecendo de Gol quadrado, porque eu sempre fui, tipo, anti-quadrado, né, também, que já tomou benga pra quadrado, detesto quadrado. Eu era aquele cara que nunca teria um Gol quadrado e andei nesse Gol por uns 2, fiquei com ele uns 2, 3 dias decidindo se eu compraria o Gol. Mas acabou que eu achei que não valia a pena, eu nunca vou me esquecer, esse carro tava 9 mil reais, eu achei que 9 mil reais no Gol 92 era muito dinheiro, não queria, meu pai desanimou da ideia. Em resumo, um conhecido nosso foi, comprou esse Gol por 9 e 2 semanas depois vendeu ele por 15. Eu devia ter comprado o Gol. Então é isso, galera, foram 14 carros e um Gol quadrado. Se vocês curtiram o conteúdo aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa qualquer coisa no comentário, zoa aí esse vídeo de merda, fala da lista, fala o que vocês concordam, o que vocês não concordam, qual carro vocês acham que, sei lá, futuramente eu poderia ou deveria ter, qual carro que vocês acham que foi retardadíssimo da minha parte ter. Muito obrigado por quem ficou até o final do vídeo aí, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Não se esqueçam, meu Instagram é RafaGPA7X, semana que vem lá vai rolar outra enquete e outro balãozinho de pergunta pra gente saber o que a gente fala aqui pra vocês, demorou? Talvez trazer um assunto mais abrangente, falar um pouco menos da gente. Obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo, valeu! Valeu!